Olá, meus amores. Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos estudar mais outro importante componente curricular. Nós iremos estudar o componente curricular ciências e um assunto muito importante, viu? Então, fique de olho nos nossos slides. Vai para o seu ambiente de estudo, né? A sala de sua casa, o quarto, aquele local que você achar melhor. Pega o seu livro de ciências, abram aí na página, a partir da página 104 e preste atenção nas explicações, ok? Então, vamos prestar atenção aqui no compartilhamento de tela. Vamos lá. Pois bem, ok? O nosso tema de estudo, que está aí na página 104 do livro de vocês. Nós iremos hoje compreender como ocorre a reprodução humana, né? Como se forma um novo ser humano, desde a fecundação até o nascimento do bebê, né? E nós iremos também conhecer, né, algumas transformações que ocorrem no nosso corpo, né? Com a mudança, né, de idade, com o nosso crescimento, o que é que muda? Entendeu? E isso faz parte do nosso corpo. A contribuição dos hormônios na alteração de algumas características físicas que vocês já devem estar sentindo, né? Ok? Vamos lá. Então, na primeira página, na página 104, nós temos aí o capítulo 6, a unidade 6, que fala da reprodução humana. E nós temos aí um bebê, né? Aonde o bebê ele permanece no período da gestação da mãe? No útero da mãe. Então, um bebê no útero. E eu trago aqui um bebezinho, né? Dentro de uma bolinha, como se fosse o útero guardadinho durante a gestação de 9 meses. Ok? Tem o ponto de partida da página 104, que diz assim: descreva com suas palavras o que você observa na imagem. Então, vocês aí em casa irão fazer essas 3 questõezinhas do ponto de partida, observando. No item 1, você vai descrever o que é que vocês estão observando. Acabei de dizer agora, é uma criança guardadinha no útero da mãe, né? Aí é no período gestacional. No item 2, que processo característico dos seres vivos pode ser associado a essa imagem, né? A gestação, período da gestação, a reprodução. E no item 3, que órgão do corpo humano está representado na imagem? Como ele pode ser relacionado à reprodução humana? Gente, acabei de dizer agora, que órgão é esse? Onde a criança permanece durante 9 meses? No útero, né? Ok? E é ele que é nele onde ocorre toda a reprodução humana, né? Desde a fecundação da criança, né? Lá, através dos espermatozoides, entre os casais que se relacionam, até o período gestacional, 1, 2, 3, 4, até o 9º mês, né? Quando ocorre a vinda da criança ao mundo, ok? Então, nós temos aqui, né, nessa outra imagem, o órgão genital feminino, né? E aqui é o útero, onde ocorre toda a reprodução humana. Aqui, ó, os ovários, né? Onde os espermatozoides, eles fazem a sua função. Se ocorrer a gravidez, né? Aí vai gerar a criança aqui. Caso não, nem passa para cá, viu? E aí eu pergunto a vocês, o que é reprodução? Reprodução, né? Nós temos aí o porquinho pensativo, ele tá pensando aí sua cabecinha. O que é reprodução? É a função do qual os seres vivos produzem descendentes, né? Eles dão continuidade à sua espécie. Então tem o quê? No popular tem filhos, né? Então isso é reprodução humana. É quando ocorre a fecundação, né, dos espermatozoides no óvulo e aí forma um embrião. Do embrião vai se formando o feto. Tudo isso vai ocorrendo na onde? Aqui, ó,
no útero, né? Isso aqui vai ser a caixinha onde a criança vai se desenvolvendo, onde vai ocorrendo toda essa reprodução humana. Entendido? E aqui eu coloquei um casal, né? Um casal, um homem e uma mulher, onde eles, né, formam a sua família e aí eles reproduziram, olha, a gestação. Durante 9 meses, né? Aqui está gestando, né? Uma criança que vai nascer. Então, essa criança, né? Ela ficou durante seus 9 meses guardadinho aqui no útero até vir ao mundo, ok? Na página 105 tem explicando a puberdade. Tem uma tirinha aí abaixo, né? Tem uma, na verdade, acima da página 105, uma tirinha que diz assim: lê a tira abaixo. Pai, como é que eu nasci? Aí o pai ficou assim meio pensativo para saber explicar e disse assim: bem, quando você ficar grandinho a gente fala disso, tá? É o que muitos pais têm, medo de falar como nasceu a criança, né? Então a gente vai falar aqui de uma forma mais didática. Ocorreu, né, o encontro lá do papai e da mamãe, do tio, enfim, do papai e da mamãe, melhor dizendo, né? E desse encontro tem lá os espermatozoides que foram reproduzidos. Eles vão se encontrar com o óvulo, né? Aí com o óvulozinho, né? E aí desse encontro vai ocorrer, né, a fecundação para que forme aí o quê? O embrião, o feto, para toda a reprodução humana ocorrer, para a criança se desenvolver mês a mês, né? Então, isso é reprodução, né? Então, aqui era só explicar dessa forma, essa criança que ocorreu isso, esse espermatozoide com o óvulo, que juntos fizeram toda esse percurso para que o espermatozoide fecundasse o óvulo e aí formasse o embrião, do embrião lá no útero, o feto, e mês a mês esse feto fosse desenvolvendo até a formação da criança, até ela vir ao mundo. Muito fácil explicar assim. Só que aí o que é que acontece? O papai aqui da tirinha disse o quê? Deixa pra lá, quando você tiver grandinho eu conto. Aí o menino diz assim: "E já vi que foi um parto difícil, né? Olha a imagem dele que diz que foi difícil, por isso que o pai não queria falar. Mas na verdade às vezes não sabe como falar de forma didática, né? Então, para que ocorra a reprodução, o corpo do ser humano passa por várias transformações, desde o nascimento até a fase adulta. Essas transformações ocorrem principalmente em um período chamado puberdade. O que é a puberdade? Aí eu trago para vocês aqui, olhe para mim, olhe para o texto aqui, olhe para a lâmina. A puberdade é um período que ocorre mudanças biológicas e fisiológicas no corpo. Aí vocês podem ver o menininho e a menininha, né? Aqui está ocorrendo mudanças físicas e biológicas do corpo, que é natural do corpo humano. O corpo humano é em evolução. O corpo desenvolve-se fisicamente, tornando-se maduro, e o adolescente fica capacitado para gerar filhos, né? Ela não deve ser confundida como sinônimo da adolescência, ok? E aí diz assim: e são controlados pelos hormônios sexuais. Durante a puberdade, esses hormônios são produzidos em maior quantidade do que na infância. Nas meninas, a puberdade geralmente se inicia entre 8 e 13 anos de idade. E nos meninos, entre 9 e 14 anos de idade. Vocês podem perceber que nas meninas a puberdade ocorre mais cedo. Mas nos meninos, a puberdade ela se estende um ano a mais, que vai para 14 anos. Ok? Compreendido? Aí, características da puberdade precoce, né? Olha aqui os meninos e as meninas. Os meninos vai aumentando os testículos, pelos pubianos, axilares, ó, os pelos aqui nas axilas, né? Quando a pessoa desenvolve uma atividade que fica muito suado, aquele cheiro fica mais forte, fica com um comportamento mais agressivo, a voz muda, fica com aquela voz mais grossa, os meninos. O crescimento, eles dão um salto tão grande lá pequenininho. Mas no instantinho, os hormônios botou ele para crescer, com um varapau. E aí,
As espinhas, que são as acnes, aparecem no rosto. E aí ele fica com vergonha, acaba tirando, machucando e danificando todo o rosto. O que acontece nas meninas, né? As mamas começam a crescer, os pelos também, né? As espinhas, o aumento da oleosidade na pele, a menstruação, né? Então, essas são as características da puberdade, no caso aqui da puberdade precoce. Mas eu trago aqui as principais preocupações com o corpo na adolescência que as meninas têm. Será que não? Obesidade, né? Pode ficar um pouco mais gordinha, né? A menstruação irregular, os seios, né? Eles apresentam, pode ficar grande demais, um pouquinho, espinhas, estrias, cólicas, né? Ela pode não crescer muito, ficar na estatura baixa ou média, pode mudar a postura, né? Pode, como ela cresceu, pode ser que apresente um probleminha na coluna. Então, são algumas preocupações que as meninas têm na adolescência. E os meninos? Também, né? A estatura, querem logo ganhar massa muscular, querem ir para academia, com 2 dias quer ficar forte logo, as espinhas, né? O aumento também, né? A mama do homem também, ele passa a crescer, né? Que é chamada ginecomastia. Enfim, são essas alterações que ocorrem, né? No processo da puberdade. Os hormônios, eles entram em ação, né? Para a reprodução do corpo ou evolução do corpo. E aí eu trago algumas imagens importantes. Será que vocês não se identificam? As meninas vão para frente do espelho, olhar se a bunda cresceu. Os meninos, quando vê um peluzinho, já diz assim: pronto, tenho barba. Vai pegar a gilete e vai fazer a barba. Aí as meninas olham, né? Se tem acne, enfim. Olha aqui a espinha. Virgem, uma espinha. Aí diz logo que é uma cratera, que é não sei o quê, que é o olho da bruxa, enfim. Então, essas são as mudanças que ocorrem no corpo quando entra nesse período chamado de puberdade. Puberdade. Lembrando que nas meninas ocorre mais cedo, né? Então, começa aos 8 e vai até os 13 anos de idade. Já nos meninos, a puberdade começa um ano mais tarde, entre os 9 anos, porém se estende mais um ano, aos 14 anos de idade, né? Então, todas essas alterações hormonais, né? O corpo, a reprodução, enfim, o corpo ele vai mudando e ele vai deixando esses sinais e nós vamos percebendo essas mudanças. E isso é normal do corpo humano. É normal da reprodução, a função que o corpo tem. Ele não vai ficar com as mesmas características de bebê, não vai ficar com as mesmas características de adolescente. O corpo ele vai nascer, ele vai tomar forma, ele vai passar por fases até o envelhecimento do nosso corpo. Isso é do ciclo natural. E aqui eu trouxe mais uma vez as meninas vendo se a bunda tá grande, olha, né? A ver, vai na frente do espelho, se vê, né? Outra aqui, apareceu espinha, já vai olhar preocupada, diz, vixe, essa cratera no meu rosto. Então, tudo isso é normal do nosso corpo. A quantidade de hormônios. Umas pessoas apresentam mais características, por exemplo, uma espinha só, outros já têm o rosto com mais espinhas. Então, vai depender dos nossos hormônios, dos hormônios de vocês, como eles estão em funcionamento, como é essa qualidade de vida, se você se alimenta direitinho. Tudo isso é um fator que leva em consideração muitas outras características. Se você bebe água, se você pratica uma atividade, se você come bem, se você dorme bem, tudo isso, os hormônios, eles entram em função aí com essas características importantes. E, por último, para a gente finalizar, eu trago para vocês aqui o sistema genital, né? Nós, seres humanos, a reprodução envolve a união de célula reprodutora masculina, que é através do espermatozoide, com a célula reprodutora feminina, que é o ovócito, né? Os espermatozoides são produzidos em um órgão que faz parte do sistema genital masculino. Já os ovócitos, né? Ó, espermatozoide é no sistema genital masculino, os ovócitos no sistema genital feminino, né? Então, nós temos aqui a bexiga, vesícula, ducto, uretra, pênis, testículo, epidídimo. Aí temos no feminino tuba uterina, útero, fíbria, ovários, endométrio, colo do útero e a vagina. Então, são esses, né,
as principais características dos sistemas genitais, masculino e feminino. E de onde também ocorre toda a reprodução humana, né? Bem simples esse conteúdo. E aí vocês têm na página 110, né? O pratique e aprenda para vocês desenvolverem. Vai ler o trecho da reportagem abaixo e vai utilizar esses quadros fazendo a troca da letra, né, da letra e do número pela I para formar a palavra correta, né? Ok? Então, um forte beijo, um forte abraço, até a nossa próxima aula, né? O nosso próximo componente curricular. Até mais!